primeira coisa que eu tenho que fazer para eu conseguir executar essa rosca, eu tenho que saber qual que é o diâmetro que eu vou furar. Às vezes ele já pode vir no desenho, às vezes ele pode não vir. Então, por exemplo, às vezes vocês podem pegar na prática um desenho que já venha cotado, assim, com o 8,5 aqui, por exemplo. Ou vocês podem pegar um desenho que não tem o 8,5. Se vocês pegarem um desenho que não tem o diâmetro menor para fazer o pré-furo antes, vocês têm que ir lá naquela aula que a gente fez o cálculo de rosca lá antes, ó, que era com essas fórmulas aqui, e calcular qual que é o diâmetro inicial, que é o diâmetro menor ali, para daí a gente saber com que broca que a gente tem que furar, tá? A princípio, nos exemplos aqui, eu vou deixar sempre o diâmetro da rosca já pré-setado, porque é o mais comum de acontecer. Geralmente o pessoal não fica calculando qual que é o diâmetro menor da rosca, ele já vem pronto. Então vamos puxar um documento aqui do Word e vamos fazer agora uma programação de uma peça com rosca agora. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês poderem ver. Esse aqui então é o programa 12 que a gente está fazendo. Cabeçalho padrão, broca de center padrão. Então eu vou só copiar lá do outro, ó, igualzinho. Vamos posicionar em cima do primeiro furo. Então G0, X20, Y30. Vamos abaixar com G43, H1, Z5. Tá perguntando se ela sempre é 1,5 mm menor, João? A rosca, o pré-furo para a rosca? Se for essa a tua pergunta, definitivamente não. Quer ver? Vou fazer como se fosse aqui uma rosca M8, por exemplo. Puxar aqui, em vez de M10, vou fazer uma M8 bem aqui no centro. Ó. Quando eu volto aqui para o desenho, o diâmetro dessa rosca ali, M8 é a rosca, o diâmetro do furo, 6,8, 1,2. Então, como que eu sei qual que é? Eu pego e jogo aqueles cálculos que a gente já viu antes. Ó. Então, eu calculo primeiro a altura do filete com o passo da rosca e depois eu pego qual que é o diâmetro inicial da rosca. Como que eu sei qual que é o passo da minha rosca? Por exemplo, aqui está só M10. Quando ele está só M10, ele é passo normal, ou seja, ele não é uma rosca especial que a gente fala. Aí eu vou na tabela de roscas que está disponível para vocês lá lá na sala virtual, e daí eu olho aqui, M10, rosca normal, o passo é 1,5. Então aqui, por exemplo, seria na fórmula 0,65 vezes 1,5. Aí vai te dar um resultado. Você vai pegar o diâmetro inicial, que é 10, menos esse resultado que te deu aqui vezes 2. E aí ele vai te dar qual que é o diâmetro da broca que tu vai utilizar, tá? Mas geralmente já vem cotado pronto no desenho qual que é o diâmetro da rosca. Quanto menor for a rosca, menor vai ser a diferença. E se ele for rosca fina, vai ser diferente também. Se eu for, por exemplo, uma M10 por 1,25, já não vai ser com 8,5 que eu vou furar, já vai ser um pouco maior o furo que eu vou ter que fazer, tá? Então depende um pouquinho da rosca que eu vou estar fazendo. Tranquilo? Deixa eu tirar essa furação aqui só para a gente fazer só as duas aqui para não alongar muito o programa. Ó. Vamos voltar aqui para a programação então. O G43 aqui, abaixei 5 milímetros da peça. Agora eu vou aplicar o ciclo de furação para fazer com a marcação com a broca de centro. Então X vai ser 10, X vai ser 20, perdão, Y vai ser 30, Z menos 2, só para ele marcar 2 milímetros, retração de 5 para ele mudar de um furo para o outro, mantendo a 5 milímetros para cima da peça.
avanço de 250, que é o padrão da broca de centro. Estou nem olhando porque ele é igual ao da outra, tá? E agora só arrumamos aqui de novo a segunda posição do furo, que vai ser x80 e o y30. Terminou o ciclo de furação, G80, G0, Z50, para a gente poder puxar a segunda broca. Agora, aqui a gente vai ter que arrumar, então, ferramenta 2, vai ter que ser uma broca de 8,5. Nós vamos pegar daí a rotação dela lá pela tabela. Então aqui, broca de 8,5, 1120, 110 de avanço. Então S, 1120, M3, M8 para ligar o fluido de corte. Posiciona em cima do primeiro furo. Essa parte aqui eu vou copiar e só vou editar, tá? Então, posiciona em cima do primeiro furo. Ferramenta 2, o H vai ser 2. O G81 vai passar para G83, que é furação pica-pau, com o Q de 3 milímetros, que é para ele abaixar 3 milímetros por vez, e o avanço de 110, igual a gente viu ali na tabela. Fez um furo, fez o outro. Agora ele vai abaixar 12, porque a peça tem 10 e ele é furo passante, só para livrar um pouquinho. Então, aqui, posição do segundo furo, cancela o ciclo de furação, sobe para pegar a outra ferramenta. A outra ferramenta que a gente vai pegar daí, então, vai ser a ferramenta 3, M6, que vai ser o macho M10, tá? Olhamos de novo lá na tabela e vamos olhar aqui, lá no final tem aqui, ó, os avanços de rotação de macho para rosca. Então, macho M10, rotação 275 e avanço 412,5. Tem um detalhe aqui. Quando ele é macho M10 por 1,5, que é a rosca normal, ele vai ser assim. Quando ele for rosca fina, vai mudar. Por quê? O 275 vezes o 1,5, que é o passo. 275 vezes 1,5. Vai dar o 412,5. Se o passo dele fosse, por exemplo, rosca fina, que é 1,25, eu teria que utilizar, ao invés do 412,5, eu utilizaria 275 vezes 1,25, que daria 343,75. Então, no caso dos machos para rosca, eu sempre tenho que deixar o avanço igual o valor da rotação vezes o valor do passo, certo? Se eu deixar qualquer coisinha um pouquinho diferente aqui, na hora que ele fornecer o macho para fazer a rosca, ele vai quebrar. Então, o avanço para furação vai ser condizente com o da broca que a gente calcula daquela outra forma que a gente já viu. O avanço para a rosca é sempre o valor da rotação vezes o valor do passo, beleza? Então, no caso, é uma M10 por 1,5, vai ser o 412,5, igual ele está aqui na nossa tabela. Então, o S, 275, M3 também, porque é um macho rosca direita, né? Não está especificando ali que é rosca esquerda. Então, vai ser rosca direita normal. Vamos ligar o fluido de corte, posicionar em cima do primeiro furo. Então, G0, X20, Y30. G43, H3, porque é a ferramenta 3. Z5 para ele parar 5 milímetros em cima da peça. E agora, nós vamos aplicar um ciclo novo, que é o ciclo de rosca. Deixa eu achar ele aqui. Ciclo de rosca para fresamento. Ó. Tá disponível essa paginazinha aqui lá na sala virtual para vocês também, na parte de rosca para fresamento. Então a sintaxe dela é a seguinte: G84, antes a gente estava usando G81 e G83 para furação, agora é G84, posição X e Y, as coordenadas do furo,
O Z é até quanto que a gente vai fazer a rosca, até que profundidade. O R vai ser a retração ali igual. O avanço também vai ser igual. E o K é o número de execuções, se ele vai passar mais de uma vez no mesmo furo ou não. Então, se a gente for ver, ele é igual ao ciclo do G81, a única diferença é que ao invés de G81 eu vou estar utilizando o G84 e eu tenho que ter um cuidado muito específico aqui na parte do avanço. Então, vamos fazer aqui o ciclo. G84, posição do furo X20, Y30, Z de menos 12, porque ele é um furo passante, peça tem 10, só para garantir que ele passe. Retração de 5, que é para ele trocar de um furo para o outro, com 5 milímetros para cima da peça. E daí aqui o nosso avanço que a gente viu lá na tabela, que é o 412,5. Lembrando que tem que tomar cuidado caso ele seja rosca fina. Da mesma forma que o ciclo de furação, eu vou utilizar aqui a coordenada do segundo furo, o G80 e o G0, Z50 para afastar no final. Ó, terminou aqui a nossa ciclo de furação e o ciclo de rosca, é só a gente dar um M30 também. Então ele é muito parecido com os ciclos que a gente tinha visto até agora. A única diferença é que, lembrando de novo, tem que tomar muito cuidado com a parte do avanço, porque é muito fácil de quebrar a ferramenta aqui quando a gente está fazendo rosca, e não é fácil para tirar a ferramenta de dentro da peça depois, caso ela quebre. Vamos jogar lá no simulador, então. Deixa eu copiar a nossa programação aqui e vamos jogar lá no simulador. Como é o mesmo tamanho de peça, posso jogar só ela aqui por cima. Tirar o G54 e o G53 para o simulador não se perder. Aqui então vai ser ferramenta, a broca de centro aqui. A gente está usando a broca de 8, que é a ferramenta 16. Nós vamos ter que fazer uma certa gambiarrinha aqui no simulador, por ele ser o simulador gratuito. Vamos ter que usar a ferramenta 2, que é com broca de 8,5, e pegar a broca de 8 mesmo, porque ele não tem uma de 8,5 cadastrado. Então aqui tem que ser a broca de 16 de novo. Ferramenta 16, perdão, que é a broca de 8. Então aqui vai ser H16 também. E daí aqui no macho, ele nem tem cadastrado aqui. E nós temos que pegar uma broca de 10 milímetros para fazer como se fosse ciclo de rosca. Nesse simulador aqui, que é o gratuito, tá? Que é o que a gente está utilizando, ele não vai aparecer certinho ali a rosca. Então ele aparece como se fosse uma furação. Mas na hora que a gente faz, joga esse programa lá no CNC mesmo, ele aparece, tá? Ele fica a rosca certinho. Então, aqui fez a furação ali como se fosse a broca de centro. Fez a furação como se fosse... Perdão. Fez a furação como se fosse a broca de 8,5, né? Utilizando a broca de 8 mesmo. E depois ele veio com a broca de 10, que no caso é o macho de 10, e fez o ciclo de rosca, tá? Aqui nesse simulador, ele não vai ficar bonitinho que nem os outros. Tranquilo? Alguma dúvida também dessa parte de ciclo de rosca? Eu acredito que tá fácil para vocês também, porque ele é bem similar aos outros ciclos que a gente viu até agora. Alguma dúvida, gurizada? Ou podemos partir para um exercíciozinho rápido? Tranquilo? Beleza. Ó, vou desenhar aqui uma pecinha então. Vou fazer uma bem simples também. Só que com uma rosca M8 no lugar de uma rosca M6.
Aqui então, vou deixar com as mesmas medidas, só vou deixar ela um pouco mais espessa. Vou deixar aqui com 40 de espessura, pode ser. Daí vamos fazer duas furações M8, só que não M8 passo normal, M8 por 1.0. E também não vamos deixá-la passante. Deixar aqui com 20 de profundidade de furo e 15 de profundidade de rosca. Deixar um entre centros aqui de 40. E os furos alinhados aqui no centro. Habilitar a rosca aqui. Ó. Então, ela tem um furo que tem profundidade de 20, mas a rosca vai só até 15 milímetros. Isso é o normal quando a gente tem uma rosca não passante, tá? Porque se a gente for fazer até lá no fundo, às vezes ele tranca o cavaco aqui e ele acaba quebrando o macho se a gente deixar a rosca até lá no final. Então a gente deixa essa folguinha aqui, faz a furação um pouco maior do que a rosca. Qual que vai ser a diferença daí na hora que vocês forem programar? O Z lá na parte da furação, vocês vão deixar com menos 20 e o Z na parte do ciclo de rosca, vocês vão deixar com menos 15. É a única coisa. Deixa eu jogar lá no desenho para facilitar para vocês também. Aqui vai ser a nossa peça 40. Criar um desenho. Aqui, beleza. Deixa eu mudar a escala. Deixar 1 para 1 mesmo. Fazer uma vista em corte aqui que é mais fácil de visualizar o furo. Então aqui a profundidade da rosca é 15, a profundidade do furo é 20. Aqui é um M8 por 1,0. Diâmetro da broca vai ter que ser de 7 milímetros. 60, 30, aqui ela tem 100, daqui até aqui 30, daqui até aqui 40. Arrumar as linhas de centro aqui e arrumar o ponto zero. Beleza então, gurizada? Ó, vou dar uns minutinhos para vocês fazerem essa daqui e daí nós já corrigimos ela daí também. Beleza? Ah, um outro detalhe antes que eu me esqueça. Aqui no caso da broca de 7, vocês vão pegar a velocidade de rotação lá na tabela, né? Aí no caso do macho de 8, ó, já tá diferente, ó, 350 e 437, porque ele tá pro M8 normal. Então vocês vão usar 350 de rotação, como é 1,0, vai ser 350 vezes 1, então o avanço do macho vai ser 1,0 também, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, daqui a pouco a gente já corrige.
Deu boa, gurizada? Querem mais uns minutinhos para fazer? Eu já posso começar a corrigir. Como é que tá aí? Bom, como ninguém se pronunciou, eu vou ir corrigindo aqui, tá? Aí se precisarem, me avise que eu paro, que eu dou mais uns minutinhos aí para vocês. Deixa eu fazer uma quebra de página aqui. Mesmo esquema aqui então. Fazemos a marcação com a broca de centro, vai ser o programa 13. Então, cabeçalho, parte da broca de centro, tudo igual. O que muda vai ser a posição do primeiro furo. Então, nós vamos ter agora X30 e Y30. Vamos posicionar com G43 ali para ligar a compensação de altura, 5 mm para cima da peça. G81, X30, Y30, Z-2, reação de 5, avanço de 250, que é o padrão da broca de centro. Daí nós vamos para X70, Y30, G80, G0, Z50. Então, terminou a marcação da broca de centro. Vamos copiar ela aqui, vai ir para a broca de 7. Então, agora ferramenta 2, o H vai ter que ser 2 também. Aqui é uma broca de 7. Olhamos lá na tabela qual vai ser os parâmetros de rotação. 1100 de rotação, 110 de avanço. Então, aqui vai ser 1100, no F vai ser 110, aqui vai ser G83, porque é a firação pica-pau. O Z vai ser menos 20, porque é a profundidade da furação da parte da broca. E o Q vai ser de 3 milímetros. Subimos a ferramenta. E vamos pegar agora a ferramenta 3, que vai ser o macho M8. O macho M8. Olhando lá na nossa tabela, a rotação 350. Posição do primeiro furo é igual. O H vai ser 3, porque é a ferramenta 3. Aqui vai ser G84. Z de menos 15, porque a rosca vai só até 15 milímetros. E o avanço tem que ser 350 também, porque o passo do nosso parafuso é de 1.0. Aqui é tudo igual. A única coisa que nós temos que arrumar daí no final é o M30 para terminar o nosso programa. Se nós formos jogar lá na simulação, deixa eu copiar ela aqui. Vamos lá no nosso programa para simular. Pedir um arquivo novo, que a peça é um pouco maior. Então, 100, 40 e 60. Offset de 100 e 80 milímetros. Beleza? Vamos jogar no nosso programa aqui. Tirar o G54 e o G53. Aí aqui de novo nós vamos ter que usar as ferramentas que nós temos disponíveis. Então vamos ter que utilizar a broca de 8 como se fosse a broca de 7.
e aí eu copiei um programa e vamos ter que usar a broca de 10 como se fosse o nosso macho M8. Professor, com licença. Pode falar. Então até as ferramentas tem que ser só as que tem disponível aí. Se eu colocar um outro tipo de ferramenta de um outro programa, não vai rodar aí, então, no caso, né? No simulador, não, porque ele é a versão gratuita, né? Se ele for a versão paga, você consegue. Se ele for a versão gratuita, não. É que a gente meio que tinha um código meio pronto ali e não estava rodando, provavelmente deve ser isso. O João falou que estava travando na parte do T ali, da ferramenta, no caso. Aham. Tá, Então deve ser isso. tem um outro detalhe também, é que aqui, ó, ele tem que estar como ET, ao invés de T, no simulador, tá? É ET. É Ah, ET. Eu tá comentei com colocando só T. vocês lá numa das primeiras aulas que a gente usou o simulador, eu comentei. Aí você digita ET, ele te mostra essa lista aqui, ó, das Ah. ferramentas, tá? No caso, então, Aí, para rodar aí, eu teria que fazer, então, uma alteração, então, como que o senhor fez ali aquela hora, no isso, exercício daí, passado. exatamente. Aí você tem que selecionar uma ferramenta que já exista aqui no simulador. Então, por Ah, exemplo, eu tenho aqui broca de 8, broca de 10, broca de 12. Então, eu vou selecionar. Eu não tenho broca de centro, por exemplo, a gente já está fazendo há um tempo. Então, eu seleciono a broca de 8 como se ela fosse uma broca de centro, só para a gente visualizar mais ou menos como é que vai ficar. aham. E dá para, no CNC, no real, dá para fazer sem essa broca de centro aí? Dá para fazer direto a furação já com a broca normal? Que dá para fazer, dá, mas eu não recomendo. A broca de centro ela é como se fosse tipo um guia para tua furação, e se você fizer direto com a broca normal, às vezes ela pode tipo meio que querer sair do centro ali, meio que sambar um pouco, e Ah, ou ela abre maior o furo, ou ela vai acabar quebrando a broca, dependendo de qual seja o material que ela é feito. não, tá certo, verdade mesmo. Beleza, professor. Tranquilo? Tranquilo. Ó, vou só mudar aqui rapidinho para gente simular essa daqui. Então aqui ferramenta 16 também. Então broca de 8 na broca de centro, broca de 8 como se fosse a broca 7 aqui também. Daí aqui vai ser H16, porque é a ferramenta 16 do simulador. E aqui no macho M8, vou ter que pegar como se fosse a broca de 10, que vai ser a 17. E aqui vai ser H17 também. Vamos ver se ele vai rodar. Fez os dois furos ali. Deixa eu me lembrar, tem um comando aqui para cortar pés. Deixa eu me lembrar onde que é. Deixar transparente. Não. Hum, aqui. Ó. Então, quando a gente olha, né? Ela fica só como se fosse marcação de broca, mas dá para vocês entenderem mais ou menos como é que ela ficaria. Então, o diâmetro maior que ela abriu aqui seria até onde foi a rosca, até onde foi o macho, e o diâmetro menor aqui seria a parte da broca até onde ele foi. Então, a broca com 20 e o macho com 15. Tranquilo,